com fé no coração. Nesse dia, eu quero dizer para você que eu senti muito forte Deus liberando uma bênção para sua família. Deus liberando uma bênção para sua casa. Deus sabe que a sua família é importante para você. Às vezes pode tudo bem, mas se as coisas vão mal dentro de casa, afeta tudo, né? Eu me lembro quando eu estava passando assim dificuldades com os meus filhos, com o meu filho, e eu me lembro que assim às vezes eu estava com um amigo, estava legal, ia na igreja, estava legal, mas quando eu chegava em casa e via meu filho daquele jeito arredio, via meu filho dando resposta atravessada, quando eu via o meu filho ali com aquela atitude, isso machucava tanto o meu coração e queria tanto roubar a minha alegria, a minha paz, sabe? E hoje eu quero dar uma palavra para você aqui que me deu forças para passar esse momento, porque você está passando uma situação, às vezes, desafiadora dentro de casa e você pode se perguntar: por que que eu estou passando isso, pastora? Se eu amo Jesus, se eu sirvo a Deus, se eu tenho declarado a glória de Deus na minha vida. Mas nós estamos aqui, ó, no mundo, e Jesus falou: no mundo vocês vão ter aflição, mas há uma boa notícia para você hoje. Tenha bom ânimo, porque se ele venceu e ele venceu, você vai vencer também. E Deus sempre dizia para mim: Maírla, tenha fé, tenha confiança. Eu trouxe uma plaqueta de ferro, coloquei bem na minha parede, um objeto de decoração aí dos States, tem uma galera dos Estados Unidos nos ouvindo, e eu me lembro que eu tenho aqui no meu corredor assim, é, creia, viva, sorria. E eu passava por essa placa, e eu dizia: como eu vou sorrir se eu chego em casa e vejo meu filho desse jeito, Deus? Um rapazinho, um jovenzinho que eu abençoei desde pequeno, que na minha barriga eu já declarava a bênção do Senhor na vida dele, e hoje ver o Ricardinho arredio, eu comentava com Deus, sabe? Talvez você tenha passado isso. Situações que você diz: Deus, eu não plantei isso, vamos dizer assim. Depois eu vi, vamos falar sinceramente, depois eu vi que algumas coisas eu poderia ter feito diferente. E aqui abre parêntese, a Mais e a Bianca, nós demos muita atenção para elas, sabe, desde a meninice, a adolescência, que é uma fase do rush, né, que precisa de muita atenção. O Ricardinho, quando ele começou a crescer, as nossas viagens explodiram. E aí a gente viajando e ele ficava em casa. Eu pensava: tá com uma irmã mais velha, tá com a minha irmã, né, que é a tia, tá tudo bem. E eu vacilei nisso, entendeu? E aí eu me aconselhando com uma pastora, ela falou: Marla, dá uma brecada, volta para dentro de casa, dá assim forte, dá atenção para o seu filho. Eu não vivia ausente, mas os finais de semana eu estava ausente. E isso repercutiu, porque ele precisava. Tem filho que precisa mais da sua atenção, tem filho que precisa menos. E assim, eu vi que nisso eu tinha errado, sabe? E eu falei: Deus, e agora? Me ajuda a fazer o caminho de volta, a reconquistar o coração do meu filho, porque eu não tinha mais voz na vida dele. Talvez você tenha passado situações aí com seus filhos, dentro da sua casa, que você pensa assim: poxa, eu não tenho mais voz na vida dos meus filhos, ou eu não tenho mais voz no meu casamento. Eu falo com meu marido e ele não me ouve. Às vezes você diz: pastor, eu falo com a minha esposa e ela não me ouve. Tipo assim, põe de lado a minha palavra. Então, a gente precisa pedir para Deus, e hoje eu quero orar por você aqui, pedindo a misericórdia de Deus e que Deus te dê estratégias para você fazer o caminho de volta. Sabe, fazer esse caminho de volta. Deus, aonde eu tenho que recomeçar para ter essa reconquista? Onde eu preciso recomeçar? Então, nós vamos orar, porque há um rio fluindo aqui hoje nessa live, há um rio fluindo aqui hoje nessa oração que vai alcançar a sua família. E creia, o maior interessado no sucesso da sua família é Deus. O maior interessado que quer ver as coisas acontecendo dentro da sua casa é o nosso Deus. E Ele vai fazer. Ele ama fazer isso. Agora Ele precisa da nossa cooperação. Ele precisa da sua ajuda. Ele precisa que você diga: Deus, me usa aqui como um instrumento, como uma ferramenta. Ele que faz. Que nem você vai fazer uma obra. É muito mais difícil fazer uma obra com a sua mão. Agora, se você pega uma pá, se você pega uma enxada, sabe, nós somos a enxada na mão de Deus, nós somos a pá na mão de Deus. E às vezes Deus vai falar, e Deus começou a falar para mim, porque eu quero orar por você aqui hoje. Estou compartilhando um pouquinho do testemunho para encorajar você que nós passamos com o nosso filho.
E Deus começou a falar: "Maírla, fala para você que você ama ele. Maírla, olha, investe nele. Maírla, fica mais junto. Mostra para ele também aonde ele te chateou", porque às vezes adolescente, né, tem umas atitudes assim, e ele falava umas coisas às vezes bruta, e eu dava um feedback. Eu falava: "Olha, a mamãe ficou triste com isso que você falou. Mamãe ama tanto você, meu filho. Mamãe está orando por você." Passava por ele, dizia: "Você é profeta, você é homem de Deus", enfim. Sabe, eu quero te dizer, Deus fez, porque Deus faz. Hoje eu tenho a grande alegria de poder dizer para você que esse meu filho, que deu tanto problema para gente, Deus um dia alcançou ele, num culto, porque é o lugar, a gente tem que mandar nossos filhos, a gente tem que estar num ambiente profético. Nós precisamos estar em ambientes onde Deus se move, que maravilha. Por exemplo, você está nessa live aqui agora, você está num ambiente profético. Sabe, você está num ambiente aqui que Deus se move. Você está na igreja, você está num ambiente que Deus se move. É mais fácil você ver a glória de Deus assistindo Netflix ou você está numa live de oração? Me diga. Está na live de oração. Pastora, tem problema ver Netflix? Não. Mas a gente tem que estar em live de oração, de pessoas confiáveis. Nós precisamos estar na igreja, a gente precisa estar em grupos pequenos, a gente tem que estar onde Deus está se movendo. Entendeu? É como o homem do tanque de Betesda. Ele estava ali, Jesus passou no lugar do milagre. E você está aqui. Eu quero hoje profetizar sobre a sua vida. Recebe essa palavra. Se você pode, aí onde você está, estender a sua mão. Deixa eu abençoar você. Eu quero profetizar hoje que o milagre na tua casa te alcança. Eu não sei porque eu estou contando esse testemunho do meu filho. Talvez você está passando essa dificuldade com o seu filho. E eu quero profetizar que você vai alcançar um milagre na vida do seu filho. Que o Senhor vai entrar com providência, que Deus vai te dar estratégias, que Deus vai te mostrar como você vai resgatar a vida dele, sabe? Você vai lutar pela vida dele. O Senhor vai te dar essas estratégias, como Joquebede fez. Então eu quero orar por você hoje, eu quero abençoar você. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa oração do Dia Família. Antes de orar por você, eu quero me apresentar, porque nós estamos aqui em várias plataformas. Eu sou a pastora Maírla Vasconcelos, do Ministério Família de Sucesso. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa oração do Dia Família. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal Família de Sucesso, se inscreve lá, tem vídeos maravilhosos que vão assim edificar você. E essa oração aqui, ela fica rodando 24 horas no nosso canal, tá bom? Envie essa oração também para que outras pessoas possam ser abençoadas. Eu quero orar por você agora, quero declarar esse sobrenatural. Eu falei do rio, eu estou vendo o rio de Deus correndo aqui. Se você puder, feche os seus olhos aí onde você está, se não, fica com os seus olhos abertos, vai recebendo aí o manto. Talvez você está no trabalho, está no trânsito, ouvindo essa oração, mas se você puder, feche os seus olhos. Recalabaçou. Sinta esse rio agora. O rio de Deus passando por você. Recalabaxou. Eu vejo assim o rio de Deus passando, fluindo e levando embora essa fraqueza emocional, levando embora essa dor, porque Deus conta com você. E um soldado precisa estar forte. Então eu vejo esse rio curando você. Recebe agora. Recebe agora o rio de Deus tocando você. Esse rio passando por você, levando toda dor, levando, sim, essas palavras que machucaram seu coração. Perdoe, diga eu perdoo em nome de Jesus. Deixa esse rio te lavar. Deixa esse rio agora passar por você e levar em nome de Jesus embora toda essa fraqueza emocional, toda essa fraqueza espiritual. Recalabachou. Obrigada, Pai, porque estamos aqui na certeza que Tu estás aqui. E o Senhor se move, o Senhor é um Deus tão poderoso. Obrigada, porque hoje, antes de começar essa live, o Senhor me mostrou, Senhor, que ele e ela, que estão ouvindo essa oração aqui agora, precisavam de uma unção, de um momento especial para a sua família, para a sua casa. Oh, Senhor, é tão bom saber que o Senhor é um Deus de família. É tão bom saber que o Senhor se importa com aquilo que é importante para nós. E eu quero abençoar a vida dele e dela agora. Dizer, Pai, que toda essa opressão caia por terra. Dizer que toda essa fraqueza já foi levada. Em nome de Jesus, já caiu por terra. E vem agora espírito de força. Vem com estratégias, Pai, com mover do teu espírito, recalabaçou, show. Vem com estratégias, mostrando que é possível. Senhor, aumenta a fé
dele e dela, para que possa viver este sobrenatural. Porque a última palavra não é do mundo, a última palavra não é das pessoas, a última palavra é tua e nós cremos na tua palavra. Você crê na palavra de Deus? Fala amém. Nós estamos nessa campanha ao longo desse mês de julho, a gente está aqui de segunda a sexta, tá? Essa oração ela sai aqui no YouTube 10 horas da manhã, e nós estamos nessa campanha da tempestade para a paz em casa. Da tempestade para a paz. Eu quero ouvir o seu testemunho, eu vou ouvir seu testemunho. Você vai mandar para a gente aí no direct seu testemunho. E eu quero te dizer, eu estava contando o testemunho aqui, né, por falar em testemunho, contando o que nós passamos com o nosso filho. Se você não pegou essa live do início, assiste ela depois, um pouco do que nós sofremos, passamos. Deus nos deu estratégias. Maírla, olha, muda a geografia do seu filho. E a gente levou ele para um lugar onde ele poderia ser abençoado. Olha, investe para ele em congressos. Nós colocamos ele para ir em congressos que ele podia, do Xaracatá, da glória de Deus. Investe, e assim, e foi. Nós nos movemos daqui, dali, em vários lugares. Um dia, num congresso desses, oh, aleluia, você vai receber uma boa ligação. Nós recebemos uma boa ligação. Um dia, num congresso desse, nós levamos o nosso filho. A gente ligava e falava, filha, Maísa, você tá aí com o Ricardinho, como é que ele tá? Mamãe só senta no fundo de capuz, mas um dia, o telefone tocou. Era o nosso filho. Ele disse, papai e mamãe, eu quero te dizer que hoje eu voltei para Jesus. Eu quero Deus na minha vida. Eu quero que vocês me ajudem. Hoje eu refiz os meus altares com Deus. Me ajuda. Ah, começou um processo lindo ali de 3 anos de restauração. E hoje o nosso filho, ele é pastor, nos dá tanta alegria, é casado, minha nora é uma filha, parece comigo a beça. Sabe, Deus responde à oração. E Deus não tem filhos preferidos. Está ouvindo essa oração? Na verdade, agora que nós estamos fazendo aqui, ah, pastora, você. Não, Deus não tem filhos preferidos. Deus tem filhos que o preferem. Seu lugar é aqui, é na presença de Deus, é buscando a Deus, é na casa de Deus, é na igreja, é buscando o Senhor. Você vai viver o teu milagre. Faz uma declaração de fé comigo. Nós temos todo dia nossa declaração de fé. E eu queria que você repetisse comigo. Hoje o testemunho foi forte, hein? Hoje o testemunho foi forte aqui. Houve depois do início que manto Deus moveu poderosamente. Aleluia. Eu queria que você declarasse comigo essa palavra de fé. Diga assim agora, ó. A paz de Cristo é bem-vinda na minha vida. Oh, aleluia. E entra agora, estende a tua mão na minha casa. Oh, que maravilha de Deus! Aleluia. O rema hoje do Senhor e o rema dessa campanha é Marcos 4:39. E ele despertando, Jesus está despertando. Nós estamos despertando Jesus com as nossas orações. Repreendeu o vento e disse ao mar. Olha o que o Senhor está falando. Acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Quando ele fala, a paz vem. Recebe essa paz, essa alegria do Senhor na tua vida. Amanhã nós estamos juntinho aqui em mais uma oração do Dia Família. Essa oração também fica rodando no podcast, tá? Do Família de Sucesso. Tem muita oração ali para abençoar você. O Senhor é contigo. Ele tem grandes coisas para você e para sua família.